Gente, claro que a gente está assustado com a evolução de alguns clubes. Nós já vivemos isso na história. Em alguns momentos nós tivemos, por exemplo, a força da Parmalat com o Palmeiras em determinado momento. O Palmeiras mais ganhou do que perdeu. A gente cita muito o ano de 95, mas é uma década que o Palmeiras vence muito, né? Só que quando eu citei certa vez aqui que a seleção brasileira precisava de um profissional de marketing e não de um treinador, para que a imagem da seleção brasileira ela retomasse o caminho da ideia de engajamento do torcedor e tal, eu nunca imaginei que eu tivesse que dizer a mesma coisa do Grêmio. O Grêmio hoje, ele entrou numa linha que tá me preocupando muito, assim, tá me entristecendo. Esse modelo de comunicação que o Grêmio adotou, a forma que o Grêmio tem dividido os torcedores e permitido, o Grêmio autoriza essa comunicação de uma maneira perversa. É triste dizer isso. E é isso que eu estou preocupado hoje. Pedro, o Grêmio tem uma gestão que não deu certo. O Potter é o mais jovem da gente aqui. E Potter, eu quero te usar a tua cabeça para montar a ideia. Um dos grandes clubes brasileiros de todos os tempos chama-se Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, em determinado momento, ele adotou uma postura através da força diretiva de um dirigente chamado Eurico Miranda, e que ganhou muito com o Vasco, que fez campeonatos históricos com o Vasco, mas que dividiu através da sua forma de comunicar. E quebrou o Vasco também, o próprio torcedor. Mas o quebrar eu acho que é contingente do momento. O que eu quero dizer eu estou falando de comunicação. O que é um clube de futebol associativo? Para que ele serve? Por que ele tem Agora, por exemplo, aqui na Avenida Ipiranga, Pedro, aqui na Ipiranga... Não é com a esquina, não é a esquina da São João. Não, toda a Ipiranga aqui tem 20 mil carros nos ouvindo. Aqui na Ipiranga. Aqui lá da Beira Rio até a Celino de Carvalho, lá como é que é o nome da... Antônio de Carvalho. Tem Antônio de Carvalho. Minha região, pra passar lá 20 mil carros pra mim. Tem criança de 8 anos, tem adultos, mulher, tem criança, pai, tem tudo. Mãe. Tem torcedores do Grêmio, tem torcedores do Inter. O torcedor do Grêmio hoje, ele quer saber o seguinte: o Grêmio pra ele, de alguma maneira, é alguma coisa sadia. É entretenimento, é esporte, é atividade, é competição. Quando tu adota uma postura hostil, forte, de um conceito errado, tu não tá matando hoje o debate. Hoje eu posso botar uma frase do Renato aqui, debater e ser boa e ser ruim, ter engajamento, e aí todo mundo clica, e todo mundo gosta, todo mundo dá opinião, todo mundo critica. Não é hoje a nossa discussão. Essa comunicação do Grêmio, ela não está sendo feita para esta comunidade que hoje está discutindo o que o Renato disse ontem ou não disse ontem, o que o Brum atacou ontem ou não atacou. Essa discussão está tirando o engajamento do Grêmio no longo prazo. Exatamente como o Eurico Miranda fez com o Vasco da Gama, que era um clube que duelava com o Flamengo em número de torcedores e que hoje perde longe pro Flamengo. Eu acho que tem uma diferença. Naquela do Eurico Miranda, tu tinha a figura do Eurico Miranda... Mas é que eu quero a tua opinião, pô. A figura do Eurico Miranda como um cara hegemônico. E aqui tu tem o técnico. A direção do Grêmio, ela repica a linguagem do Renato. É isso, não é isso? Diferença importante. É isso. O Grêmio fez mais um jogo, tomou mais um gol. Só isso que interessa pra mim. Eu não vou falar mais do Renato. E não pelo Renato, em princípio. Todo mundo já falou tudo que tinha que falar sobre isso. Ontem isso aconteceu. Ontem eu tava com o rádio da Gaúcha e o rádio se espalhou pela casa. A minha mulher entrou no banheiro. O que é isso? Eu falei, não, é uma entrevista do Renato. Sobre futebol. Eu disse, sobre futebol? Disse, mas o que está acontecendo? Deu alguma coisa muito séria? Eu disse, não, uns caras que falam umas bobagens, outros que respondem umas bobagens. Tipo assim, tu sabe, futebol é tão pobre isso tudo. Todo mundo já falou. O time do Renato tomou mais um gol. Ele não resolve os problemas do futebol. Na boa, todas as nossas opiniões já foram circundadas, né? Cortadas e espalhadas. Todo mundo sabe o que todo mundo pensa disso aí. É muito chato isso aí. Isso é muito chato. Na boa, assim, parece que eu tô querendo cortar o debate, né? Não, é o contrário. Não tá, é o contrário. É o contrário. Quer engrandecer o debate. Cara, chega.
Encheu o saco. É por isso, encheu o saco. O Renato não conseguiu ler ainda o que é imprensa, o que não é imprensa, o que é opinião, o que não é opinião. As pessoas não conseguem entender. O Renato toca uma coisa interessante, que é uma parte do ecossistema esportivo que é bem pobre mesmo, que é bem ralé, e não no sentido de grana, no sentido de pensamento, de linha de raciocínio. Né? Mudou o jeito do ecossistema esportivo. Para dar opinião eu precisava de 10, 15, 20 anos. Antes perguntando, Pedro Nessa, perguntando. Tu perguntou muito. Claro. Perguntou muito. Tu viu muito homem pelado no vestiário perguntando, sem dar uma opinião. Né? E eu acho muito lindo que eu não posso dar opinião, mas baixou a régua. Já dá tempo de observar que o ecossistema esportivo, quem sempre foi desse jeito que tu falou, César, depois de 5 anos cansa antes do público dele e abandona. Muita gente também já largou. Tem muita influencer que não é mais influencer, já largou. Porque o peso, por ser polêmico, primeiro é o corpo do cara. O modus operandi. Primeiro é o corpo. Tu vive com a corda esticada. Tá ganhando mais dinheiro, mas o corpo começa a falar assim, ó, não tá me adiantando nada esse dinheiro. E o mental vai pro saco. Vai pro saco. Perde casamento, perde filho, se afasta de amigo, vive atrás do algoritmo, que não é a pessoa que comanda. E eles vão cada vez ficar mais inteligentes ainda. Enfim, então na real é o seguinte, o que acontece é, de verdade, um trabalho mediano ou medíocre do Renato no ano, que também teve uma super colaboração com uma super tragédia que a gente viveu, mas ao mesmo tempo teve treinador no mesmo espaço, no mesmo local, que fez um bom trabalho, né? E a gente deixa de falar no principal, que é o que nos apaixona, né? Cara, o que nos apaixona é o 3º gol do Botafogo sábado, cara. A gente se apaixona por causa daquilo. Aí nós ficamos naquela... do cara que era roceiro. O cara que era pedreiro até os 23 anos. E pela emoção de um pai, de um neto, de um... O futebol é outra coisa. Nós estamos, sei lá, há 6 entrevistas do Renato falando a pior parte do futebol. Sabe? Repetindo a pior parte dele. Outra coisa, a gente subjuga muito o público. O público é muito inteligente. Muito mais do que a gente pensa. A gente acha que precisa desenhar pro cara. Outra coisa. Não. Então não pode dar clique. Cara, é humano. Briga é humano. Nunca ninguém passou por uma briga e não parou pra ver a briga. Não é o algoritmo. É o ser humano. Fechou uma pauleira, eu olho. É simples. É óbvio que o algoritmo vai alimentar aquilo que o humano quer. Só que é uma máquina, muito suja às vezes, sabe? Cara, nós somos quantos fases de geração, cara? De verdade, Diogo, Léo, Pedro... É isso que mais me assusta. E César, nós estamos... Cara, é a 11ª entrevista coletiva do Renato. É que impressionantemente, né? A cada entrevista do Renato, ele aumenta um tom... na ofensa, por quê? Na agressividade. Porque o Renato ele perdeu a mão dessa estratégia de tirar o foco do campo, que é indefensável, porque a justificativa da enchente ela não funciona mais, porque tem o Inter que conseguiu fazer muito mais depois da enchente, então isso não cativa mais o público dele. Aí o Renato foi para tentar mobilizar as pessoas por uma outra maneira, que é a teoria da perseguição. Ontem ele falou no sistema, e tal. E Diogo, ele tem muita razão em algumas coisas. Eu acho que esse griteiro do Renato serviu pra gente também refletir sobre o ecossistema esportivo. Mas a gente já não tinha falado. O que eu enchi o saco é a repetição. Então, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, é que o Renato ele tá apresentando essa questão que a gente fala um tempão aqui de influencers e que exageram no tom, e que não fazem pergunta e que às vezes até fora do ambiente de entrevista coletiva que é regido pelas entidades de classe, o cara faz uma ofensa. A gente já disse isso muitas vezes. Não é só influencer que faz isso, né? Pois é, exato. Gente com diploma. Quantas vezes eu disse aqui que entrevista coletiva não é mais entrevista coletiva, muito antes disso, mas é que fica parecendo que o Renato está apresentando uma questão que já existe, que a gente tenta debater o tempo inteiro. Sabe, é que o problema é que isso virou uma outra tentativa de mobilizar um público a favor dele. E o Renato só que ficou desconectado da realidade, entende? Ontem ele tirou o Vilhaçante do papo. O Vilhaçante estava elogiando a torcida ali. Eu pergunto para vocês lembram de alguma entrevista na zona mista de jogadores do Grêmio que tenha sido desrespeitosa com jornalistas? O Marquezin, criticado pra caramba, ele vai lá e fala e não tem problema. O Reinaldo é a mesma coisa. Então, assim, quem tá se incomodando pra caramba e não tá sabendo lidar com esse universo novo é o Renato, porque os jogadores deles estão... Tu tem que entender o Renato de duas maneiras. Uma quando ganha e outra quando perde. O Renato não sabe perder. E aí os argumentos, a enchente, os hotéis, a saudade da família e dos pets, a imprensa e agora nos últimos jogos... era o aspecto psicológico que estava determinando que o time não jogasse bem. Nunca foi ele. Pedro, é tudo verdade.
eu acho que o único erro é não se colocar também na mesma coisa. A gente tem anos ruins, cara. O futebol é muito fácil de medir, né? O nosso emprego é mais complicado de medir, né? A gente vai medir por clique, a gente vai medir por play, a gente vai medir por seguidores. Bobagem. Tem gente com milhões de seguidores entregando péssimos trabalhos, tem gente com centenas de seguidores entregando bons trabalhos, né? Na real, existe gente que faz mal o seu trabalho em todas as profissões. Sim. Todas as profissões. E no futebol pode ter uma péssima temporada. É só isso. Nós temos uma ideia. Mas eu acho que o Grêmio vai trocar o comando. Sociais. Eu acho que o Renato não vai mais morar em Porto Alegre ano que vem. Aparentemente isso vai acontecer. Eu te digo o seguinte: as redes sociais trouxeram uma ideia de que todo mundo é jornalista. O cara abre uma página, faz uma coluna no YouTube e vira jornalista. Existe uma diferença. E aí o Renato diz assim, tem alguns. Bom, alguns pode ser eu, pode ser tu, pode ser... Mas Pedro, que não interessa, mas isso é muito chato, Pedro. Chato, chatíssimo. É muito chato. Embora... Aí milhões... Desculpa. Eu falei que ia falar pouco, tô falando mais. Aí ficam milhões de torcedores do Grêmio ouvindo a coletiva, sem nenhuma explicação, porque o time... eu sei que a enchente é importante. Se polarizou uma discussão no meu e-mail, o Renato tá certo, aí o outro escreve, não, o Renato tá errado. E se polarizou uma discussão que não é discussão sobre o time, mas discordando um pouco do Diogo, ele tem realmente essa estratégia, Diogo, mas sabe que é tão repetido que eu já acho que eles estão acreditando que o problema não está no time, o problema está nos influencers, está no ecossistema da comunicação. De realmente acreditar na mensagem. De que causa burburinho no ambiente. Que faz pouco do que disse o vice de futebol ontem. Então, assim, eu já estou começando a desconfiar, e isso é preocupante, porque quando tu errou, aí tu senta lá, bota a cabeça no travesseiro e diz assim, pá, cara, que merda que eu fiz. Puta, eu não posso fazer isso. Agora, se você... eu errei porque o César ali, ó, tava me pilhando. Então eu vou continuar errando porque eu botei a culpa no César. E ali na frente eu vou errar de novo. E aí foi embora. Eu acho que o desperdício é a figura Renato Portaluppi. E agora que tá falando um torcedor do Internacional, que podia odiar o Renato. Que é um baita personagem pro futebol. O Renato é um cara divertido. Um cara sacana, no bom sentido. Um cara amigo dos amigos. Tá de saco cheio. Tá de saco cheio, Guerra. Exatamente. E aí isso, Guerra, pode atrapalhar até futuramente. O Renato tá amargo e não é por causa das derrotas. Sabe? Aí nós estamos perdendo um baita personagem do futebol brasileiro. Sabe? Que, aliás, não é só personagem do futebol brasileiro, que entregou bons trabalhos como treinador. Foi campeão no Fluminense, foi campeão no Grêmio, né? Quase foi campeão na América no Flamengo. Quase, por um erro individual. Lá, enfim, por detalhe, ele podia ser campeão da América também no Flamengo. Eu acho que aconteceu uma coisa com ele que hoje não está acontecendo. Eu acho que o Renato, em outros tempos, era um cara que por ganhar era muito elogiado. Ele não dava muita bola para o que escreviam e o que falavam sobre ele. Isso. Hoje, como ele não tem tido o mesmo sucesso, e a culpa não é só dele, ele tem na mão um time que é um time muito comum, é um time que chegou onde chegou, porque é frágil, tem pouca qualidade, vai ter que ser refeito. Mas essa nova maneira de ele conviver com derrotas, com falta de títulos, fez com que ele mudasse a sua ação, principalmente com a imprensa. O cara, quando começa a bater de frente com a imprensa, é porque ele está sentindo que o fogo está entrando por Guerra, da porta. E se tu esquecer a palavra imprensa, as únicas pessoas... Desculpa, não são as únicas pessoas. Publicamente, que fazem perguntas difíceis pro Renato é a imprensa, né? É o único momento tete a tete, né, Pedro? Depois de um trabalho bom ou ruim. É a única conversa com o público. Porque o Renato tem as redes sociais dele, que ele usa de vez em quando. A gente não sabe o que o presidente, os diretores de futebol do Grêmio conversam com o Renato, cobram ou não. Não sabemos. Eu tenho certeza que é cobrado. É óbvio que o Renato é cobrado lá internamente. Mas aí na hora que se apresenta o ecossistema esportivo e enfrenta o Renato, ele explode. Eu acho que tem 2 pontos aí, Potter. O primeiro ponto, o Renato, como disse o Pedro, o Renato de jogador era assim, não sabe lidar com a derrota. O Renato não sabe perder. Ponto. Parte 2. A discussão que ele está propondo, de uma forma um pouco atravessada, ela é importantíssima. Nós precisamos olhar para dentro da gente, aqui do nosso ecossistema, e discutir e regrar. Não é censurar, é regrar. Todo mundo tem regra. Tu de forma advogado, tu vai já defender lá no tem tribunal? Tem que passar na OAB. Tem que passar, né?
Tá bom, médico, tu é médico, tu tira o diploma, tu sai operando? Não, tem que ficar mais 2 anos então, assim, na residência. Precisamos regrar. Precisamos. Mas como é que a gente faz isso, Léo? Assim, sabe o que acontece? Um cara pode causar mal para um treinador e para uma família de jogador sem sair da frente, sem ser do quarto dele. É o que eu poderia... mas aí... Como é que tu regra esse cara? Aí tu vai ter que censurar o cara, certo? Não. Nós estamos falando do cara que tá lá participando. É que eu acho... entrevista coletiva. É que eu acho que esse cara não é o problema. Acho o Roger não reclama. O Roger... Desculpa, o Renato, perdão. O Renato, ele tem dito sistematicamente o seguinte, olha... Vocês aqui não é pra ninguém que tá aqui. Não é pra ninguém que tá aqui na entrevista coletiva. O que pra mim é um troço meio maluco, assim, porque daí tu tá reclamando de uma pessoa que tá fora dali e tu vai punir os que estão ali, que estão fazendo tudo certo, né? Agora existe a possibilidade, isso é do mundo real, que esse tipo de xingamento seja feito por um influencer que está vinculado a uma emissora e que ele faça de casa, não está no ambiente... Aí o Léo tem toda a razão, eu acho que essa régua também baixou. Mas o Renato, ele usa a mesma linguagem para fazer essa crítica, então é uma crítica que ela perde força por eu isso. Acho que ele não está conseguindo... Ele reclama de xingamentos e usa expressões que não são as melhores. A gente só via a reação de um torcedor de futebol no estádio, certo? Uhum. Ou quando a gente tava junto com o cara, olhando pela TV um jogo em 1977, certo? Uhum. Só ali a gente via. O que aconteceu hoje? O cara liga uma câmera e assiste o jogo. Se me gravarem, não profissionalmente, se me gravarem assistindo um jogo do Inter, nenhuma família de nenhum jogador do Inter vai ter paz na vida deles. Nenhuma vai ter paz. É isso que acontece. Potter, mas tem perfis... Outra coisa que talvez as pessoas não entendam direito. Vocês viram Gladiador 2? Ainda não. Gladiador 2 aumenta, as arenas aumentam. Antes era só o Coliseu de Roma. Aí agora se alastrou, certo? Sempre existiu isso. Sempre existiu os caras que ganhavam muito e corriam perigo para se expor. Certo? No caso, os caras lutavam pela vida deles, né? Enfim, continua a mesma coisa. O jogador de futebol de clube grande, ele ganha bastante porque ele movimenta muita grana, ele tem muita responsabilidade. Ele tem ônus e bônus. É um problema. Um torcedor de futebol, completamente alma, de 22 anos de idade, que abre uma live, começa a gritar com os jogadores, porque o cara erra um passe, como é que eu seguro esse cara? Eu não posso segurar esse cara. A sociedade errada que segura esse cara. Mas é que não é esse cara. É que esse cara que o Renato acha que tá reclamando. Não, eu acho que qualquer cara que grava uma reação, sabe, na hora do jogo. Eu acho que ele tá se referindo mais aos caras que estão fazendo um trabalho de transmissão de jogo, de participação dentro da arena do jogo, que estão lá credenciados. Eu acho que se refere a isso. Ele sabe que se um torcedor de 15 anos ligar a câmera em casa e sair xingando, tem vários. Aí viraliza porque é engraçado. Tem um cara do Vasco que é genial, né? Que ele vai sofrendo e xinga os jogadores. Eu acho que não é esse cara. Eu acho que o Renato está se referindo a quem está dentro... Esse cara não está no ecossistema aparentemente, Léo, aparentemente o que fez explodir o Grêmio de maneira explícita foi a informação, né, de um jornalista dizendo que o Bray Wyatt teria procurado o presidente. Se me permite, Potter, isso é um erro do Grêmio, porque assim, ó, a informação do Diogo Rossi, né, que deu a informação, isso, ela pode estar errada. Então, tá bem, desmente. Se ela estiver errada, ele vai sofrer as consequências. Ou se ele estiver certo, ele vai sofrer os benefícios disso. Ali não teve nenhum xingamento, foi uma informação que ele recebeu. Ela pode estar errada, porque a fonte não era boa, enfim. Mas, gente, informação e desmentido tem desde que... desde 1903, quando surgiu o Grêmio. E esse existe a área pública do futebol. Agora, ali, o presidente Alberto Guerra ali, que é um cara super cordato, ele não precisava ter usado as expressões que ele usou, porque também ele pode ter ficado bravo. O Braithwaite deu um show de comunicação, ele disse, não, imagina, riu e tirou de letra, ninguém falou nisso. Ele foi lá e desmentiu, pronto. E terminou. Agora, quando tu tem a outra parte, que é pegar um jogador e chamar de A, B, xingamento, aí é outra história. Mas a fonte geradora de tudo, ela tava... Tudo bem, é a gota d'água, eu entendo, mas tava errado? Ali não precisa fazer esse tipo de xingamento. E outra coisa também que a gente não enxerga é que não pode te igualar na linguagem. Quando se tá ganhando, os mesmos influencers transformam os caras em deuses, né? Eles são deuses. Esse ecossistema que eu mesmo que antes elogiava, enfim. E aí, claro, aí o ecossistema... Aí o ecossistema tá perfeitamente... Pois é. Tá perfeitamente mas andando. Aí vamos lá. Quando a gente precisa discutir o ecossistema do lado de cá do balcão, sim, e a nossa associação precisa sim discutir, ela precisa colocar filtros, né? Filtros,
Mas do lado de lá também, porque o mesmo influencer que é xingado depois tá na época da eleição da campanha engajado. Então, o pau que bate em Chico, ele bate em Francisco. Nós vamos aqui fazer uma análise precisa. Eu tava conversando com um colega da redação, Clayton Magalhães, que foi meu editor no Diário Gaúcho, hoje trabalha no Esporte da Zero Hora. E o Clayton é um cara que estuda muito, tem mestrado e tal. E a gente tá dizendo, cara, isso é um artigo riquíssimo. Eu falei, Clayton, isso é uma tese é uma dissertação ou uma tese de doutorado. Essa transformação. Só que tu precisa fazer rápido, porque a transformação é muito rápida. Tu entendeu? Então, assim, nós precisamos olhar pra dentro de nós, precisamos. Mas esse ano tem eleição no Grêmio. Vamos cuidar os influencers. Se daqui a pouco eles não vão estar engajados em campanha. Eu te digo. Nós participamos há 1 ano e meio disso. E foram engajados, muitos. Então, trabalhando como assessor de imprensa na campanha do Então vamos dele. olhar pra cá e vamos olhar pra lá. Porque não adianta reclamar depois que os caras estão fazendo pergunta, estão confrontando, não são preparados para estar lá no meio. Isso é rigorosamente verdade. E o Renato tem que aprender que quem é técnico do Grêmio é técnico de uma associação que tem 10 milhões de donos, tá? Que não é o Renato e não é o presidente, os donos são os torcedores, para quem ele deve explicações quando os resultados não forem bons. Toda semana cresce 2 milhões aqui no programa. Incrível a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio é a coisa mais incrível que existe. A torcida do Grêmio. Agora são 10 milhões de torcedores. Do Grêmio e do Inter. A população do estado é 10 milhões e meio. Então tem 500 mil colorados. Não, mas tem gremista morando em Santa Catarina. É impressionante que tem gremista morando fora. Né? Não, tem muito. São bilhões de gremistas. Tem muito, já deve ter ocupado. Já foi a Cascavel? Cada semana aumenta 2. E o Grêmio caindo. Tu já fosse a Cascavel? Não, desculpa, o Grêmio subiu agora. Já fosse a Cascavel? Não, eu não consegui entrar na cidade, tanto gremista que tem. Não, tem muito. Entrar lá, não deixaram entrar em Cascavel. Já foi na Foz do Iguaçu? Cascavel acaba de ter 1,5 milhão de habitantes, todos gremistas. Tu já foi em Chapecó? Já foi? Não, eu vou te dar mais, em Rio Branco. Impressionante o que tem. Lá no Acre, tu já fosse? Tem que isso. Não, e nesse final de semana cresceu 2 milhões de gremistas. Não, pode ser.